Oi, pessoal! Antes de começar o episódio do Reference, eu queria contar uma novidade rapidinho para vocês. Lançamos a plataforma da Reinvent Legal Academy, onde vocês encontrarão cursos no formato EAD da Reinvent Legal e de nossos parceiros de negócio, que vão ajudar vocês nos múltiplos desafios da sua jornada profissional como um profissional do direito. O link da Academy está aqui embaixo desse vídeo e daqui a alguns minutinhos durante o episódio do Reference, a gente vai adicionar um cupom de desconto especial de lançamento para vocês, beleza? Valeu! Hoje eu bato um papo com a Andrea Costa sobre mais um tema de referência no mercado jurídico. O papo de hoje é Customer Experience, uma nova fronteira a ser desbravada pelo mercado jurídico. Andrea Costa é engenheira de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização pela Ohio State University, trabalha há mais de 12 anos com consultoria e desde 2010 trabalha com a Visagio, prestando consultoria para as principais empresas do Brasil em inúmeras áreas. Mas eu vou deixar por hora vocês com um pouquinho de curiosidade do porquê que eu estou conversando com alguém que não é advogado sobre esse tema. Tenho certeza que vocês vão entender rapidinho e ver como essa troca agrega. Ela vai compartilhar conosco um pouquinho daquilo que é Customer Experience e, principalmente, o que Customer Experience toca o mundo jurídico, baseando-se nos projetos que ela já tem desenvolvido em algumas das principais empresas brasileiras com sucesso. Vamos lá! Andrea, agora, formalmente, queria te agradecer pela sua disponibilidade em trazer um pouquinho de informação para nós daquilo que é Customer Experience, que no final do dia é uma barreira, é uma nova área que o advogado ele precisa desbravar para melhorar os serviços. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, adoro o tema de Customer Experience, como você sabe também, entrei no tema de jurídico há alguns anos, adoro falar sobre isso também, então para mim é um prazer estar aqui participando, contribuindo para levar mais conhecimento, para compartilhar conhecimento, né? E ainda mais sobre dois temas que eu gosto muito. Então, eu que agradeço aqui o convite. Bom, mas antes de começar a falar um pouquinho de Customer Experience, você já deu um brief daquilo que vai ser minha pergunta. Como e quando você passou a assessorar departamentos jurídicos em projeto? Conta um pouquinho da sua trajetória e experiência com o mundo jurídico. Da onde onde surge essa experiência? Eu não sou advogada, acho que, né, como você já me apresentou aí, não sou advogada, sou engenheira de produção. É curioso que eu quase fiz direito, eu, na verdade, passei minha adolescência inteira pensando em fazer direito, morava no Rio, passava ali em frente ao UERJ, ficava sonhando será que um dia eu vou estudar aqui? Mas no final, eu acabei optando pela engenharia, fiz engenharia de produção, e uma das carreiras muito comuns dentro da engenharia é o trabalho em consultoria. Então, fui trabalhar com consultoria, já faz 13 anos que eu trabalho com isso, e sempre trabalhei muito com processos, com eficiência, com dimensionamento de equipes, muito nessa linha. E trabalhei em diversas áreas, diversas empresas, até que em algum momento eu cheguei no jurídico. Então, isso faz 5 anos. Eu fui assessorar um departamento jurídico de um grande banco brasileiro, que pela volumetria de processos, tudo já era um banco, já era um jurídico bem avançado em termos de maturidade, e a Visagio ajudou esse jurídico, a gente construiu muita coisa juntos, né? Então a gente suportou na evolução da maturidade desse jurídico. Então foi um lugar onde a gente construiu muita coisa nova e aprendeu muita coisa lá também. E aí, bom, a gente, com esse conhecimento, a gente conseguiu começar a levar para outros clientes também, de outros setores. Então, a gente começou a fazer projeto em jurídico de telecom, construção civil, e em algum momento a gente percebeu que isso era um conhecimento na Visagio que era um tema estratégico para a gente, que a gente poderia explorar isso realmente, até com mais força, em outros clientes. E aí a gente estruturou um grupo dentro da Visagio, com alguns consultores que têm afinidade, experiência e interesse no tema. Eu sou uma dessas pessoas. E aí a gente desde então, a gente começou a estudar mais o tema jurídico, a se aprofundar, a fazer cursos, a fazer conexões também com outras empresas que atuam no jurídico, porque nem tudo, né, que os nossos clientes precisam é a Visagio que vai desenvolver. A gente tem muitas parcerias, muitas conexões. E, enfim, então hoje o tema jurídico é um tema que faz muito parte da minha vida profissional e até pessoal também.
Acho que a gente virou também uma coisa quase de causa, assim, porque a gente sabe como o jurídico brasileiro onera é representativo, considerando o PIB do Brasil, e muitos dos processos, né, a maior parte dos processos, 80% dos processos, eles estão relacionados a empresas. Então, quando a gente ajuda as empresas a serem mais eficientes no jurídico, a gente também está ajudando indiretamente ou diretamente, né, o Brasil também a ser mais eficiente. Então, esse é um pouco do resumo da trajetória de como que eu vim parar no jurídico e por que eu estou aqui com você hoje, né? Não, e acho que assim, e justiça seja feita, o jurídico ele tem evoluído muito. Bom, desde que eu comecei a trabalhar, que há 15, 20 anos atrás quase, se comparado a hoje, mas ainda tem uma infinidade de coisas que a gente pode incrementar do ponto de vista de eficiência, seja em escritórios de advocacia, mas principalmente em departamentos jurídicos de empresa. Eu acho que ainda tem um mundo de eficiência que a gente pode incorporar, né? Acho que vocês têm vivenciado isso no dia a dia. É uma área que evoluiu muito nos últimos anos, né? Até a gente vê nos 2 últimos anos o ecossistema de startups ele cresceu bastante aqui no Brasil e hoje eu acho que tem muito mais empresas e especialistas que ajudam a resolver os problemas dentro do jurídico, né? Então acho que o momento para transformar, para buscar eficiência é agora. Acho que agora está muito propício para isso. Não, sem dúvida. Eu acho que até por tudo que aconteceu agora da pandemia, a indisponibilidade da presença física, muitas vezes que é muito normal no jurídico, eu acho que isso fomentou muito o mundo jurídico acelerar um pouco a evolução e acho que acelerará ainda mais agora que algumas das barreiras que sempre existiram no mundo jurídico começam a ficar um pouco menores, né? Acho que as grandes barreiras de entrada da tecnologia elas começam a diminuir e isso é ótimo, né? Mas vamos descer um pouquinho agora para aquilo que é o tema de verdade, começar com Customer Experience. Bom, agora que você já compartilhou, já saciou a nossa curiosidade sobre como e por que você foi parar assessorando o mundo jurídico, compartilha com um pouquinho da gente aquilo que faz parte do Customer Experience. Bom, hoje em dia, a gente vê o tema Customer Experience ele está muito em voga, né? Em todas as empresas, a gente hoje tem diversas pesquisas que mostram que os clientes eles estão valorizando muito mais a experiência até do que o próprio produto ou serviço, de certa forma. A gente sabe que produto, serviço, você pode copiar. Muitas vezes tem várias empresas que atuam dentro de um mesmo segmento, mas a experiência, né, você tem uma jornada sem atritos, assim, uma jornada sem defeitos, né, digamos assim, para o cliente, ela é algo que é muito único e isso tem diferenciado as empresas. Acredito que um fator que influencia muito para isso, se a gente voltar muitos anos atrás, lá antes da Revolução Industrial, né, porque a gente tinha as coisas feitas sob medida, os artesanatos, né, tudo feito muito ali direto para o cliente, ele tinha uma experiência única, uma experiência incrível, né? E essa experiência com a Revolução Industrial e com a padronização, né, ganho de escala, tudo isso se perdeu um pouco, né? A gente começou a entregar produtos one size fits all para os clientes, a experiência ela foi ficando meio de lado porque era isso, era ganhar no volume, né? E agora, quando a gente tem digitalização e a internet, a gente consegue começar a entregar, de novo, volta um pouco atrás, você começa a ser factível de entregar uma experiência mais diferenciada. A gente até vê muitas startups também que entraram e começaram a pegar clientes de incumbentes porque entregam uma experiência diferenciada, entregam uma experiência melhor. Então, tudo isso contribui para que esse tema ele entre muito em pauta, né, dentro das empresas, dentro do meio corporativo. E o trabalho ele começa com o entendimento de como é a jornada do meu cliente dentro da minha empresa, né? Então, esse é o primeiro passo, assim, entender essa jornada e entender em cada ponto de contato que o cliente tem, onde que pode ter uma falha, onde pode ter um atrito.
E é justamente aí que é o primeiro passo para a gente começar a entregar uma experiência melhor, né? Minimamente, eu entregar aquilo que eu prometi entregar, que é uma jornada sem atritos. Depois a gente pode pensar em melhorias, em inovação, mas a gente sempre fala que o primeiro passo é entregar o que é prometido. Então, isso é um pouco da nossa visão de Customer Experience e como a gente vem trabalhando nos nossos clientes dentro desse tema. Acho que assim, e uma coisa que faz muita diferença, como consumidor, você consegue mensurar aquela empresa que tem uma experiência para o cliente boa e tem uma experiência ruim. E a gente faz muito. Quantas empresas a gente deixa de escolher por conta de uma experiência de consumo ruim, não é? Exatamente, exatamente. Uma coisa que a gente mesmo, como assim, pessoas, assim, a gente vive. Muitas vezes a gente troca uma empresa pela outra, né? Então, ou fideliza porque foi muito bem atendido. Então, esse é um tema que a gente consegue vivenciar muito na prática também. Sem dúvida. Então, para quem tem dúvida daquilo que é Customer Experience, a gente vai rodar uma apresentação super rapidinha, onde vai explicar muito tranquilamente, com poucas palavras, aquilo que é Customer Experience, o porquê em cima do tripé que ele está construído. Vamos lá. Customer Experience. O que é Customer Experience? É basicamente a matéria, as ferramentas que mensuram, que constroem e principalmente desenham toda a jornada e experiência que o cliente tem quando ela entra em contato com uma determinada empresa, produto ou serviço. A grande pergunta é: por que contratar? Principalmente para fomentar e melhorar a imagem da empresa com seus clientes, construir uma vantagem competitiva e principalmente para prospectar com firmeza novos clientes. Em cima de que tripé ele está construído? Pontos de contato do cliente com a sua empresa, a jornada do cliente ao redor da experiência de prospecção, compra e pós-compra do produto e principalmente quando alguma coisa dá errado. E por fim, em cima do feedback do cliente. Bem, basicamente é isso que é o Customer Experience. Correto, André? Você que trabalha assim, mas muito, muito levemente. Tá mais ou menos certo? Tá super certo. Como eu comentei, tudo começa, tudo parte do entendimento da jornada desse cliente, todos os pontos de contato que ele tem com a empresa, como você colocou, e a gente entender como são esses pontos de contato e o que pode ser melhorado, né? Então, e aí o que pode ser melhorado, ele fala muito com a questão do feedback, né? Que a gente, de alguma forma, conseguir coletar do cliente quais são os pontos que ele enxerga que são positivos dentro desses pontos de contato, ou os pontos que são neutros ou negativos dentro desses pontos de contato. E aí, com base nisso, a gente consegue trabalhar, tem insumo, tem material para trabalhar e entregar uma melhor experiência para o cliente. Bom, e agora falando um pouquinho de Visagio, assessoria e aterrissando dentro já do mundo jurídico. Como vocês na Visagio têm trabalhado esse tema quando assessoram departamentos jurídicos de grandes corporações? E, eventualmente, ok, vocês talvez não tenham, acho que ainda o mercado jurídico de escritório de advocacia talvez não tenha atingido esse grau de maturidade, mas como os escritórios de advocacia poderiam importar as ferramentas de Customer Experience? Bom, dentro das empresas, a gente, claro, depende muito do contexto. Em alguns casos, a gente começa a atuar em Customer Experience e aí chega no jurídico, porque quando a gente fala do coletar o feedback, eu coleto feedback por meio de pesquisas de satisfação, né, por meio de focus groups com os clientes, e as reclamações dentro dos atendimentos das centrais, nas ouvidorias, no PROCON, né, as reclamações nas próprias ações cíveis, ações de consumidores, elas são muitos insumos para que a gente consiga entender o que está errado, né? Então, tem um caminho que a gente trabalha com a Customer Experience e tem a interface com o departamento jurídico, que é quando a gente está entendendo todos os atritos que o cliente tem dentro da sua jornada com aquela empresa, e a gente
claro que uma parcela, normalmente uma parcela relevante, acaba se refletindo nas reclamações jurídicas, nas ações de consumidores, e aí a gente começa um trabalho com o jurídico para resolver em conjunto as causas que geram essas reclamações. E aí, enfim, o departamento jurídico por si só ele também acaba tendo um benefício enorme de a gente atuando na raiz desses problemas, reduz entrada, reduz esforço, reduz honorários, reduz, enfim, vários custos que vêm aí derivados dessa entrada. Tem uma outra forma da gente atuar também, que é quando a gente começa atuando nos departamentos jurídicos. Então, quando a nossa abordagem de eficiência jurídica, ela passa por 3 grandes pontos. Então, a gente olha normalmente como que o jurídico ele pode ser mais eficiente ele por ele mesmo, como que o jurídico pode ser mais eficiente melhorando o êxito nas contestações e melhorando as taxas de acordo, e ele também pode ser mais eficiente, como eu comentei, reduzindo a entrada. Então, muitas vezes a gente começa lá no jurídico e aí vê que se a gente reduzisse a entrada, a gente conseguiria trazer muita eficiência para aquele jurídico, e aí a gente vai junto com o jurídico lá na área de clientes, em todas as áreas da companhia, para ajudar a resolver na raiz os problemas que estão gerando a entrada, né? Porque o jurídico ele é só a ponta final, ele não é ele não é onde origina os problemas, ele está só ali, né, na ponta final da cadeia, recebendo tudo que a cliente, tudo que é reclamação de cliente ou colaborador, né, atritado em sua jornada. Então, uma forma também é atuando dentro do próprio jurídico. E um ponto que você comentou, como é que os escritórios podem se beneficiar? Acho que totalmente, né, os escritórios eles têm as empresas ou né, as pessoas físicas como seus clientes finais, e seus escritórios, eles começam a medir essa satisfação. Acho que o primeiro ponto, o ponto mais básico, é medir, é coletar o feedback, como você comentou, né? Se você começa a fazer isso, você começa a ver quais são os serviços ou quais são os clientes que eventualmente não estão tão satisfeitos. Pode ser que numa média você esteja bem, mas sempre vai ter um ali que pode não estar bem, pode estar descolando, e aí você vai e começa a atuar, e aí isso você evita que esse problema ele até se repita também para outros clientes ou para outros produtos que o escritório se beneficia. Então, fazendo até um paralelo, a Visage, por exemplo, a gente mede o NPS dos nossos clientes, a gente mede por projeto, por cliente, né, por empresa, por projeto também, envia a pesquisa. Acho que a gente não falou sobre NPS, né? Calma que a gente vai passar por isso. A gente vai falar isso. A gente mede a satisfação, vou falar de outra forma, a gente mede a satisfação dos nossos clientes por meio de uma pesquisa trimestral, que a gente mede por projeto, né? E a gente consegue ver quais são os projetos que os clientes são mais encantados, menos encantados, e aí a gente tem todo um trabalho de atuar nos problemas que geraram eventualmente uma insatisfação, e isso é acompanhado por todos os sócios e tudo mais. Então, os escritórios eles podem também aplicar essa dinâmica, né? Eu vejo o escritório tem um conceito de negócio que é muito parecido com consultoria, então eles podem aplicar também. Sem dúvida, acho que o fato o mundo jurídico ele está aprendendo assim, a se enxergar cada vez mais como um negócio, né? Existia até, acho que é incorreto falar que até pouco tempo atrás, que a visão do que o escritório de advocacia ele era um prestador de serviços exclusivo que é por confiança e que os princípios básicos da administração de empresa não necessariamente se aplicavam a ele. Não, isso hoje está caindo, né? Eu acho que isso é uma grande vantagem. A nossa ideia como a Reinvent é justamente trazer um pouquinho mais fomentar um pouco mais essa visão, né? Acho que é uma coisa que realmente vai fazer muita diferença para os escritórios de advocacia no dia a dia. Bom, como o assunto Customer Experience ele é gigante, a gente vai ter que ancorar aqui, Andrea, porque senão a gente vai ficar falando aqui durante 2 horas e não vamos conseguir esgotar 100% do tema. Eu queria ancorar com você essa entrevista em desenho de jornada do cliente, diagnóstico de causa raiz, que você já comentou brevemente, e NPS, que a gente vai também explicar mais no detalhe. Mas vamos começar com o desenho da jornada do cliente. Deixa eu subir um slidezinho rápido para vocês conseguirem entender o que é desenho da jornada do cliente. Mapa da jornada do cliente. Basicamente, é a avaliação que
pode ser feita positivamente, negativamente, coleta de feedback e compreensão de cada um dos pontos que o consumidor ele toca, ele tem conhecimento ou coleta informação a respeito do seu produto ou serviço. Seja ele nas mídias digitais, seja ele nos pontos de venda, seja ele testando um produto ou um serviço, o processo de compra, que é no ponto de venda direto ou pelo website, a experiência com a primeira experiência com o produto ou serviço, como ele conclui a compra dele e todo o processo do pós-venda, se positivo, negativo e em caso de ter algum tipo de problema. Basicamente, é esta a jornada do cliente. Bom, agora que a turma já sabe um pouquinho do que é a jornada do cliente, vem a pergunta para você, Andréa. Quando vocês estão mapeando o desenho da jornada, comumente, quais são os principais pontos que o departamento jurídico aparece como com condições de impactar diretamente, seja como proprietário do ponto de contato, seja como patrocinador ou sponsor, na jornada do cliente de uma marca, de um produto ou serviço? O que vocês têm normalmente encontrado? Acho que o jurídico ele pode impactar muito realmente a jornada, e tem dois grandes pontos que são os principais que me vêm à cabeça de imediato. O primeiro, ele diz respeito ao onboarding, a entrada do cliente dentro daquela empresa. E aqui eu acho que tem exemplos muito claros de serviços financeiros, né? Quem lembra, anos atrás, como é que era abrir uma conta corrente, né? Então, você tinha que ir no banco, na agência, e assinava diversos papéis, entregava diversos documentos, assinava muitos, cadastrava digital, enfim. Era um processo que era um pouco oneroso e demorava algumas horas, eventualmente demorava até alguns dias para a conta estar aberta, né? E hoje a gente tem esse serviço sendo muito mais simplificado, né? Então, hoje você consegue abrir uma conta corrente por um aplicativo. Só um pouco. O meu cachorro já está latindo muito. Eu não sei se porque falou banco, abertura de conta, até ele ficou nervoso. Eu lembro muito bem como era abrir uma conta bancária, principalmente quando você lida com um cliente estrangeiro. Quando é um cliente estrangeiro entrando aqui no Brasil para fazer uma conta, você precisava pedir, pelo amor de Deus, praticamente para o gerente para conseguir, porque ali não tinha histórico a empresa. Exato. Então, assim, hoje a gente vê como é que é o processo de abertura de conta corrente hoje. Você pedir um cartão, você vai lá no aplicativo, pede, coloca alguns documentos, poucos, manda alguns prints. Então, isso está bem mais simplificado, né? E o onboarding do cliente, essa etapa, ela é uma etapa que ela é bem crítica, né? Para você já pegar o cliente. Porque se o cliente ele tem uma experiência ruim logo ali, ele está entrando, ele está vindo para a sua empresa, ele está entrando. Se a experiência dele for ruim logo ali, nossa, isso já pode impactar, toda a percepção já pode vir meio de, entre aspas, má vontade, né? Então, aqui o jurídico, ele entra com um papel muito importante nessa ponderação entre o risco e a experiência do cliente. Né? Idealmente, deveria ser muito fácil a gente entrar numa empresa, assim, para o cliente, quanto mais simples for, melhor, né? Mas, por outro lado, também a empresa precisa se resguardar, precisa ter o mínimo de segurança para garantir a integridade do negócio. Então, nessa etapa de onboarding, eu vejo os jurídicos sendo bem críticos. Já participei da concepção de alguns produtos, inclusive produtos digitais, e aí eu sempre tenho algumas discussões com os jurídicos e o que a gente pede, o que a gente não pede, o que a gente pode simplificar para simplificar a vida do cliente sem perder a integridade do negócio. Então, esse é o primeiro que me vem à cabeça, assim, quando a gente fala de jornada do cliente. E um segundo diz respeito aos contratos. Então, a gente vê, quando a gente começa a analisar a causa raiz de reclamação de cliente, seja no órgão regulador ou até mesmo em ação judicial, em muitos casos o cliente ele alega um ponto no contrato que ele não entendeu. Né? E assim, a gente sabe que os termos jurídicos, eles não são... E, assim, até eu posso falar, eu mesma, que já li muito contrato, já li muito documento jurídico, às vezes eu tenho que ler 3, 4 vezes para conseguir realmente entender.
né? Então, quando a gente fala, muitas vezes, umas pessoas que não têm tanta experiência, não têm tanta afinidade com os termos jurídicos, a leitura de um contrato muito complexo, ela pode gerar dúvidas. Às vezes o cliente nem sabe o que ele está comprando, nem sabe o que está assinando, e isso pode gerar uma reclamação ou uma ação depois, porque ele não concorda com o termo. Às vezes está até assinado lá, ele fez, mas ele não concorda. E aí só o fato do cliente entrar com uma ação, isso já gera toda uma cadeia de custos, porque você vai ter que tratar, né? Você vai ter que lidar com aquilo. Então, aqui, hoje a gente também vê, tem alguns conceitos mais novos no jurídico, chamam de legal design e visual law também, que é trazer alguns conceitos de design para o meio jurídico. Então, a gente já vê hoje alguns contratos mais simplificados, com menos juridiquês, muitas vezes até mais lúdico, mais gráfico, explicando para o cliente de uma forma mais simples, que todo mundo entenda todas as taxas, o que está incluso no serviço, o que não está. Então, o jurídico, eu vejo ele hoje com um papel muito importante aqui também, de como que a gente consegue fazer contratos com os clientes, principalmente quando a gente fala de produtos de massa, que atendem a diferentes pessoas, né, diferentes perfis de consumidores, como que a gente consegue fazer contratos que assegurem a empresa sob a ótica de risco, integridade, mas que também seja claro para o cliente o que ele está comprando e minimize dúvidas e acionamentos posteriores. Uma coisa que eu posso falar até em primeira pessoa. Durante muitos anos eu desconsiderei, quando eu estava trabalhando lá dentro do departamento jurídico ou mesmo no escritório de advocacia, que uma decisão minha podia impactar o cliente lá na ponta. Seja fazendo um contrato, seja quando eu estava fazendo uma avaliação de risco. E é uma coisa que a gente não é ensinado na universidade, fazendo pós-graduação ou qualquer outro estudo, independentemente do nível jurídico, né? A você ponderar esse tipo de coisa, tem que ir um pouco na prática, e é muito importante, eu acho que é muito interessante todo esse movimento que está rolando no mercado agora, buscando uma simplificação daquilo que é a interface do jurídico, seja com as áreas internas da empresa, mas principalmente quando você está tomando uma decisão onde chega lá na ponta. Obviamente que tem uma série de conteúdos que a gente, como advogado, a gente não é ensinado, que é aí vai, Evaluate Risk, para fazer gestão de risco, que é para o Visual Law, já tem se ensinado bastante, muita gente já está usando. Ainda é muito questionável como está sendo colocado e o nível de abordagem que o mercado está fazendo uso, mas pelo menos é uma evolução. E tem N outras matérias que a gente pode trazer para ensinar os advogados para melhorar a qualidade das decisões que são tomadas, né? Até para você pensar como empresa. Né? Agora, tendo isso sido dito, acho que agora eu queria ouvir de você, André, quais ações são comuns para desenvolver essa consciência dentro do mercado jurídico? E, principalmente, como é que eu faço que o departamento jurídico acabe sentando mais na cadeira quando estiver desenhando a jornada do cliente? Olha, acho que é uma resposta que ela pode parecer meio clichê, mas é verdade. Assim, o jurídico ele não vai salvar a vida do cliente sozinho. O jurídico, como eu comentei, ele garante a integridade do negócio. E quando a gente fala de entrada de ação, ele está no final da cadeia. Né? Para que o jurídico ele consiga entrar mais também e suportar mais a companhia nesse desenho de uma jornada melhor para o cliente, a companhia precisa estar aberta a isso. E o que significa a companhia estar aberta a isso? É uma companhia que ela tem realmente como um pilar estratégico do seu negócio a centralidade no cliente. Hoje, a gente já vê muitas empresas com essa pauta, assim, as empresas já se tocaram, já se ligaram, e isso hoje é difícil ver uma empresa que não coloca como prioridade, mas até alguns anos atrás isso não era tão falado ainda. Então, foi uma coisa que realmente evoluiu nos últimos anos. Então, a empresa precisa estar realmente, assim, genuinamente preocupada em entregar uma melhor experiência para o cliente, e com isso, essa conexão jurídico com as outras áreas, ela fica muito mais fluida e dá muito mais certo, né? Agora, além dessa questão da cultura, do patrocínio da liderança e tudo mais, aterrissando um pouco mais na prática, como que a gente pode amarrar também os projetos e as ações entre o jurídico e as demais áreas da empresa.
Eu já vi diversas empresas que todos os executivos das áreas de negócio, enfim, de áreas diversas, eles têm como meta, dentro do seu quadro de metas lá, tem uma meta que é reduzir reclamação, reduzir ação judicial. Então, eu começo a realmente compartilhar, sai daquela visão de que a ação jurídica é um problema do jurídico. Não, ela é um problema da organização, porque ela nasce em outros pontos de contato do cliente com a organização. Então, a gente ter as áreas com metas de reduzir reclamações e, por que não, o jurídico também ter uma meta de satisfação do cliente, né? De ter um bom NPS, que a gente vai falar aqui o que é, mas por que não também o jurídico ter isso como meta, como pauta? E aí as coisas começam a se casar melhor. Eu conheço um caso de uma empresa de varejo que o presidente ele resolveu colocar, assim, uma empresa, enfim, de varejo muito voltada ali para venda. O presidente resolveu colocar a meta de vendas para a empresa inteira, inclusive áreas como o jurídico e auditoria. Que no primeiro momento isso causou uma certa estranheza, né? O jurídico, a auditoria, nossa, mas como que eu vou ajudar as vendas? Imagina, eu estou super longe do ponto de venda, do ponto de contato. E aí, no fim, mas ele tinha meta, né? No fim, isso acabou incentivando, impulsionando a criatividade, e eles trouxeram ações de flexibilização de algumas regras, de alguns controles, que conseguiriam, sim, impactar direto ou indiretamente as vendas. Então, quando a gente trabalha com essas metas cruzadas, esse alinhamento também, isso muitas vezes estimula a criatividade. Então, uma coisa que é um primeiro momento que você enxerga assim, poxa, mas eu não tenho como fazer nada, isso pode realmente trazer esse estímulo, trazer essa provocação, e aí com isso a companhia ela começa a andar para a mesma direção. Não, bacana. Bom, no final do dia, então você está já me chamando a fazer uma pergunta para o próximo pilar que a gente colocou aqui para essa entrevista, que é o diagnóstico de causa raiz, né? Como que vocês têm assessorado os clientes de vocês, dos departamentos jurídicos, para implementar essa ferramenta? Eu gosto de fazer um paralelo com o CSI, aquele seriado que tinha um crime e aí tinha um grupo de especialistas, né, peritos, que eles ficavam lá investigando o caso até encontrar o assassino, né, daquele caso que eles estavam tratando. Então, é isso, é um trabalho que é investigativo, tá? É um trabalho de diagnóstico, é um trabalho investigativo, em que a gente tem que ser curioso e tem que ser persistente até chegar na causa, né? Então, é quase como se você fosse perguntando por quê, encontrou a primeira resposta, mas por que isso acontece, por quê, até encontrar a causa raiz. Então, realmente é um trabalho de diagnóstico mesmo. Aqui tem algumas ferramentas que podem ajudar, como, por exemplo, o diagrama de espinha de peixe, né? Tem algumas ferramentas da qualidade que ajudam aqui. Mas, assim, no fim do dia, é um trabalho que é investigativo, de persistir mesmo e encontrar as causas. E, assim, eu acho que também ter um senso meio de quase que inconformismo, né? A gente sabe que tem causas que são, enfim, quando a gente fala de jurídico, muitas vezes tem algumas causas que vêm de mercado, de indústria, que é difícil conter, tá externo à empresa, mas eu acho, quando tem uma causa jurídica de uma falha interna, uma coisa que a empresa pode resolver, eu particularmente acho inaceitável. Então, tem que achar a raiz. Tem que ser, uma negativação indevida tem que ser zero, né? Por que a gente está tendo uma negativação indevida? Então, acho que é um mix de curiosidade, investigação, persistência, mas também com um senso de inconformismo de olhar o problema e falar assim, não, isso aqui não pode acontecer. Né? Não posso entregar errado o produto para o cliente, não posso atrasar, não posso fazer uma negativação indevida. Então, assim que a gente enxerga, assim, realmente é um trabalho de diagnóstico. Normalmente a gente prioriza, né, das principais causas, quais são os 20% que correspondem aos 80% dos problemas. Normalmente a gente faz uma priorização, porque é difícil atacar tudo mesmo. Então, no primeiro momento, você ataca 80-20, depois vai sobrando ali o resto da cadeia, e você é um trabalho mais de formiguinha, mas que é importante, né? Porque isso não só ajuda na redução da entrada
das causas jurídicas, como também contribui para a experiência do cliente como um todo, né? Então, isso também pode... A causa raiz, muitas vezes, do cliente que vai no PROCON, do cliente que reclama na central, é a mesma que do cliente que entra com uma ação jurídica. Então, se você resolve de uma vez, você resolve vários problemas dentro da companhia, né? Então, é nesse espírito que a gente trabalha, um trabalho investigativo. Posso fazer só uma perguntinha? Você falou 80-20, que eu sei que é Pareto, mas o pessoal não sabe muito bem o que é. Não é tão comum no mercado jurídico. Você explica rapidinho? Claro, bom, é uma regra em que a gente, normalmente, assim, quase todas as situações que a gente analisa, quase sempre tem 20% dos fatores, ou seja, uma minoria que responde para 80%, que explica, né, que corresponde a 80% de um resultado ou de um todo que a gente está analisando. Normalmente tem isso. Então, você vai analisar, por exemplo, os principais motivos de processos judiciais de uma empresa, um massificado, por exemplo, né? Normalmente tem ali um grupo, 20%, dentro de vamos supor que a empresa entra 100 ações por mês. Normalmente tem 2 temas em que entram 80 ações por mês, né, de 2 temas. E as outras 20 ações são pulverizadas em N temas. Então, esse é o conceito do Pareto. A gente usa muito, assim, acho que a minha vida é uma coisa que eu faço, assim, muitas vezes por dia, certamente todos os dias da minha vida, é aplicar esse conceito. Assim, a gente realmente precisa muito priorizar. É uma ferramenta muito poderosa, ela ajuda muito mesmo, é simples, né? Melhor ferramenta, porque ela é simples, poderosa e ela ajuda. Ela ajuda a priorizar, ajuda a orientar. Sim, ela é ótima, eu usei muito também. Depois que eu aprendi, eu mudei bastante a maneira de atuar. Bom, e tem alguns casos que você pode trazer para a gente, que você pode compartilhar um pouquinho daquilo de resultado efetivo que vocês conseguiram conquistar para o cliente de vocês utilizando esse diagnóstico de causa raiz? Tem um caso bem emblemático que ele é interessante porque ele passa por alguns pontos que eu já comentei aqui. Então, era o caso de uma empresa que ela estava passando por um turnaround, uma empresa, ela não estava indo bem, então precisou realmente passar por uma transformação para não ir à falência e conseguir não só se manter viva, mas manter viva e melhor. E quando essa empresa ela iniciou esse processo de transformação, e a gente fez parte disso, um dos pilares fundamentais dessa transformação foi a centralidade no cliente. Então, essa empresa ela não era top no mercado em termos de market share, em termos de quantidade de clientes. Ela compete com outras empresas muito grandes, e ela sabia que se ela entregasse uma experiência melhor para o cliente, ela ia conseguir se diferenciar, e isso era um pilar que não podia ser menosprezado dentro desse processo de transformação. Então, aqui, claro que teve um trabalho de olhar a jornada do cliente e melhorar, enfim, end-to-end, atacar end-to-end, tudo que poderia ser melhorado dentro dessa jornada do cliente. E, paralelamente, a gente também fez um trabalho dentro do jurídico, dentro do tema eficiência jurídica, e um dos temas que a gente abordou lá foi a causa raiz. E bom, nesse caso, a empresa ela não tinha um ponto de partida ok, ela não estava legal no início, tá? Então, ela tinha um índice de satisfação do cliente bem baixo, mas a gente conseguiu, no intervalo de 2 anos, o volume de entradas de ações cíveis ele caiu pela metade, ele caiu 52%, e o NPS da empresa cresceu mais de 100%. Então, o índice de satisfação do cliente ele cresceu mais de 100%, então esse é um caso que foi bem emblemático. Mas tem outros casos também que a gente já conseguiu reduzir em 30% algumas reclamações, mas esse realmente ele foi o mais marcante assim, nesse sentido. Acho que tudo depende também da maturidade da empresa, qual é o ponto de partida, o quanto que ela já explorou esse tema. É claro que uma empresa que ela já fez um trabalho inicial de reduzir atritos, de reduzir as falhas,
quando a gente entra, o resultado ele não vai ser 50%, porque o mato alto muitas vezes já foi, né? Mas, enfim, acho que isso depende muito do ponto de partida, mas esse caso ele foi bem emblemático e reduziu pela metade. Bom, agora chegou o momento. Andréa, você me ajuda a explicar NPS? Que você já é a segunda vez que você comenta. Vamos lá. O pessoal precisa saber o que é NPS. Você me ajuda? Ajudo, claro. Bom, o NPS Net Promoter Score, é um conceito que você faz uma pergunta para o seu cliente, que é o seguinte: de uma nota numa escala de 0 a 10, quanto que você recomenda essa empresa para um amigo, para um familiar? Qual que é a sua avaliação sobre essa empresa, ou sobre um produto em específico, ou sobre um serviço em específico? E aí, bom, o cliente ele vai responder numa escala de 0 a 10, e dependendo da nota que o cliente dá, ele é classificado em promotor, neutro ou detrator. Então, os detratores são os clientes que têm uma nota entre 0 e 6. Os neutros são os clientes que dão uma nota em 7 e 8. E os promotores são os clientes que têm uma nota 9 e 10. E aí o NPS é calculado considerando a quantidade de clientes promotores, reduzindo da quantidade de clientes que são detratores, e no denominador aqui a gente coloca todos os clientes que participaram da pesquisa. Então, assim, é uma medida de satisfação do cliente que ela é bem, eu diria assim, exigente. Se a gente analisar, a maior faixa de notas, ela está nos detratores, né, de 0 a 6. Então, ali, por aí você já vê. Então, e você não vai considerar os neutros nessa conta. Os neutros, eles só vão ser contabilizados no seu denominador, né? Você vai olhar a quantidade de promotores menos a quantidade de detratores. Então, o NPS ele pode até ser negativo. Se você tiver mais cliente detrator do que promotor, seu NPS vai ser negativo. Então, ele é uma medida que ele é muito exigente, mas eu particularmente até gosto disso, porque isso acaba que instiga mais a gente, as empresas, a melhorar, né? Porque muitas vezes quando você olha uma média, qual é o NPS, a nota média que os clientes deram, às vezes você vai ficar ali num 7, 8, 6, mas muitas vezes quando você olha o NPS, tá uma nota 30, 40, porque você tem muito mais detratores do que promotores, né? Ou poucos promotores para compensar esses detratores. Então, esse é o conceito do NPS, tem sido uma das principais medidas, unidades para medir a satisfação do cliente. Tem outras também que são usadas pelas empresas, mas essa é uma das principais que tem sido usadas. Assim, quase que virou assim, uma linguagem universal. Normalmente é o fator médio de obtenção de feedback, porque assim, acho que quase todas as empresas hoje em dia têm utilizado o NPS para medir. E agora, eu queria saber, bom, você, como você comentou, você trabalha bastante com essa medida. Você tem alguns casos que você pode compartilhar com a gente de adoção de NPS por departamento jurídico, escritório de advocacia, como eles se beneficiariam em adotar essa ferramenta? Eu sei que um pouquinho você já passou por, mas eu queria descer um pouquinho mais no detalhe. O departamento, primeiro do departamento jurídico. O departamento jurídico, ele atende, de certa forma, ele atende outras áreas da companhia. Então, ele tem seus clientes internos. E a gente já viu alguns casos de umas certas brigas entre o jurídico e a área de negócio, porque a área de negócio reclamando que mas o jurídico não me atende, ele está perdendo os casos, né? A culpa é dele, né? Mas lá do lado do jurídico, o jurídico, poxa, mas eu não estou recebendo todos os subsídios que eu preciso para fazer uma boa contestação, a área não me envia no prazo, a área não me envia os subsídios com qualidade. Como é que eu vou fazer uma boa defesa? Como é que eu vou ganhar a causa, né, se essa área não me envia? Então, fica um pouco esse fogo cruzado aí, a gente já viu algumas situações em que isso acontece. E aí, acho que independente de NPS, mas uma aproximação da relação entre as duas partes, e aqui até volta um pouco o tema também das metas cruzadas, né? Então, se a área de negócio ela tem meta de entrada ou de resultado de ação jurídica,
ela vai estar mais preocupada em garantir o fornecimento dos subsídios, das testemunhas para uma boa defesa, para uma boa contestação, né? E o jurídico, ele pode também medir o NPS, medir a satisfação desse cliente interno por meio de uma pesquisa ou até de uma conversa, né? Coletar o feedback e aí, com base nesses feedbacks recebidos, atuar para entregar um serviço melhor, de melhor qualidade, alinhar percepções, né? Começar a alinhar, tipo, olha, para eu conseguir te atender bem aqui, o que eu preciso que você me mande, né? Então, essa relação, essa visão de medir a satisfação do cliente interno, então aplicar o conceito do NPS para clientes internos, é algo que os departamentos jurídicos podem fazer, a gente já viu os departamentos jurídicos fazendo isso. E quando a gente fala do escritório, ele pode aplicar isso com seus clientes finais, que é o modelo, como eu comentei, muito parecido com o que a Visagio atua. Então, se ele começa a medir de forma recorrente a satisfação dos seus clientes, clientes que são recorrentes, estão pensando no escritório massificado, que está sempre tratando processos ali recorrentemente dos seus clientes. Ele pode medir numa frequência trimestral, bimestral, enfim, a frequência que for melhor para o negócio. Ou escritórios que trabalham com grandes causas também, ele pode perguntar ao final de um grande projeto, ao final de uma grande defesa, perguntar para o cliente qual nota você dá para esse projeto aqui, para essa causa que a gente trabalhou junto, e, enfim, o que você acha que poderia ser melhorado. E aí o grande ponto não é só medir, acho que o grande pulo do gato também, eu já vi algumas empresas que tinham um NPS até de 80, 90, que é um NPS bom, e fica se vangloriando disso, né, assim, mas o que eu gosto mesmo, assim, que a gente defende muito é a abordagem de você olhar aqui o copo meio vazio, né? Poxa, mas tem aqueles 5 clientes que estão insatisfeitos. Por quê? O que aconteceu com eles? Porque muitas vezes o que aconteceu com eles pode ser só uma fagulha ali, um ponto inicial de um problema que é muito maior. Então, realmente, aqui, quando a gente trata de clientes, a gente, acho que é o contrário, assim, tipo, normalmente a gente fala assim, não, vamos olhar o copo meio cheio, mas acho que aqui tem que olhar o copo meio vazio mesmo, tem que olhar aqueles clientes que estão reclamando por quê e atuar na causa raiz, porque isso pode se repetir com outros clientes, isso pode, dependendo do tipo de negócio que trabalha, isso pode impactar um boca a boca ali, né, uma reputação. Então, acredito que enfim, os escritórios, nesse caso aqui, eles podem trabalhar dessa forma e isso vai ajudar muito na recorrência, na fidelização dos clientes. Eventualmente tem outros, assim, acho que é muito mais do que entregar um bom resultado, né? Qual foi a experiência? Porque, de repente, aquele mesmo resultado, o cliente ele pode conseguir no outro escritório, numa outra entidade. Mas se você tem uma experiência boa ali, isso pode ajudar a fidelização e a recorrência. Bom, e agora eu estou indo para a pergunta bônus, que é a nossa última do programa de hoje. Se você tivesse que dar uma dica para um gestor de um escritório de advocacia ou departamento jurídico, qual ferramenta e o pensamento vindo do Customer Experience você falaria para ele? Simplesmente, adota, vai por aí, que você vai ter resultado impactante na qualidade do seu serviço ou do seu departamento. One single shot, diga lá. Colete o feedback dos seus clientes. Sem dúvida nenhuma. Não importa se é NPS, se é uma pesquisa XYZ, se você vai fazer uma reunião de feedback, colete e atue sobre os problemas. Não minimize os problemas. Um problema que parece pequeno, ele pode ser um problema grande. Então, colete o feedback, ouça os seus clientes. Acho que esse é assim, uma dica. Mas eu não sei mapear a jornada. Não tem problema. Só coleta o feedback e atua sobre os pontos que os clientes estão trazendo. Ouça, você pode se surpreender, pode ser um processo muito rico. Muitas vezes as empresas não conhecem o que os clientes pensam e muitas vezes vem pontos que a gente realmente nunca pensou. Então, one single shot é isso, colete o feedback. Andréa, quero agradecer demais por você ter compartilhado conosco referência daquilo que você tem encontrado no dia a dia, do seu trabalho com Customer Experience, principalmente como você tem ajudado os departamentos jurídicos a construir o ambiente melhor de negócios.
Obrigado demais pela sua disponibilidade, obrigado por ter trazido dados, obrigado por ter compartilhado experiências aqui com a gente. E, pessoal, voltamos daqui 15 dias com um novo tema, uma nova pessoa que é referência no assunto para compartilhar um pouquinho da experiência conosco. Não esqueça de seguir a gente no YouTube para ficar sabendo quando postamos conteúdo novo no canal. Compartilha com a sua equipe e se não gostou, compartilha comigo. Até o episódio 3. Valeu! Agradeço, Maurício, pelo convite. Fico à disposição também, quem quiser entrar em contato depois, tirar dúvidas, fico à disposição. Um abraço. Obrigadão, pessoal. Até daqui em 15 dias. Até mais.